Olá pessoal, estamos iniciando a continuidade do nosso projeto, ainda na parte 1, né, no fascículo 2, da ISO 9001-2015, comentários e dicas. Nós temos o maior prazer em estar evoluindo com esse projeto e esperamos que vocês participem do nosso site, que vocês façam comentários, tragam dúvidas e não deixem de ver o fascículo 1 da parte 1, porque esse nosso trabalho agora tem uma continuidade. Então, se vocês não assistirem o fascículo 1, né, vocês vão ter um pouco de dificuldade no fascículo 2. Mas, de qualquer maneira, nós estamos tentando fazer com que isso funcione bem organizadamente para que vocês possam ter uma boa continuidade. Dando início ao nosso trabalho, ainda no nosso item 4 da norma, no contexto da organização, né, nós falamos anteriormente, no fascículo 1, em relação à determinação, né, a determinar, né, as questões, e vimos que as questões são determinadas, né, com 3 possibilidades de metodologia que nós apresentamos, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre metodologias para monitoramento, né, e análise crítica, né, das informações sobre as questões externas e internas. Então vamos lá, né, falar um pouquinho sobre isso. Vamos dizer assim, a primeira ferramenta que nós podemos utilizar é o que nós chamamos de planilha de acompanhamento e controle, né? Ou seja, nós vamos acompanhar e controlar as questões que são pertinentes, que nós determinamos anteriormente, né? E quanto em relação à estratégia do negócio e ao sistema de gestão da qualidade, né? E aí, uma forma de nós evidenciarmos seria essa planilha, né? Onde você vai ter as questões, né, as fontes e os fatores, né, que nós já estabelecemos durante a determinação, e a partir daí, né, nós montamos nessa planilha um formato de monitoramento, né, onde a gente pode definir qual é a periodicidade, qual é a área responsável e o formato desse monitoramento, né? Então, por exemplo, para a questão alterar constantemente a legislação que afeta a qualidade da nossa organização, é uma fonte legal e uma fonte externa, né? Nós poderíamos ter uma periodicidade mensal, né? A área responsável seria a área jurídica e seria uma planilha de acompanhamento de mudanças legais, né? Ao mesmo tempo, nós poderíamos ter, por exemplo, aqui vamos pegar esse exemplo aqui da parte interna, né? Nós teríamos cumprir o planejamento pelos gestores das áreas, né? Isso estaria ligado a uma fonte desempenho organizacional, que é uma fonte interna, um fator interno que altera o ambiente, né? Esse ambiente, né, de desempenho organizacional. E aí, por ser um monitoramento interno, onde nós temos total controle, nós faríamos um monitoramento semanal, né? Quem seria a área responsável? Seria o desenvolvimento, né? Aqui estaria a área responsável, desenvolvimento, né? E o formato seria o acompanhamento de projetos, né? Através de um acompanhamento de projetos semanal, né, a gente teria esse monitoramento realizado, né? E aí teríamos ainda o mapa de análises críticas. Aqui tem um ponto bastante interessante. A análise crítica nos leva sempre a pensar na análise crítica pela alta direção. Essa análise crítica deve ser feita numa periodicidade pré-estabelecida. Normalmente ela é semestral ou anual, né? E para lá vão ter que ser levados, né, os pontos críticos e importantes relacionados às questões que são monitoradas e analisadas criticamente
pelas várias áreas envolvidas da organização. Então, nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Essa análise crítica pedida pode ser a análise crítica pela alta direção, mas não precisa sobrecarregar a alta direção. Então, essa análise crítica pode ser feita pelos gestores intermediários, né? E, posteriormente, ser levado um resumo para a alta direção, ou ser feito diretamente pela alta direção, numa análise crítica. Então, por exemplo, no nosso exemplo inicial aqui, de alterar constantemente a legislação, ela teria uma periodicidade trimestral e seria levado os resultados daquelas planilhas de mudanças legais ao gestor jurídico para que ele fizesse uma análise crítica trimestral, né? Esse é o processo, é uma das metodologias que nós temos para evidenciar o nosso monitoramento e análise. Uma outra metodologia bastante interessante, não só aplicável a esse item, mas aplicável a todos os processos da nova norma, da nova versão, seria através do mapeamento de processo. Nós vamos falar com mais detalhes sobre mapeamento de processo no item 4.4 da norma, quando nós chegarmos nesse item da parte 1. Com o mapeamento do processo, nós temos aqui o processo entendendo a organização, né? O processo entendendo a organização e seu contexto, e aonde você tem todas as etapas estabelecidas, né? Dentro da nossa preocupação, né? Se nós lermos o conteúdo da norma nesse subitem 4.1, nós vamos verificar que ela, em momento algum, solicita informação documentada. Aí nós vamos dizer, olha, mas então eu não preciso de documentar esse processo? Não, não é essa a posição. Você precisa evidenciar que aquele requisito está sendo atendido. Como você faz com que aquele requisito seja atendido, né? Uma forma de evidenciar foi a primeira metodologia que eu mostrei para vocês, ou seja, você tem uma planilha que indica como você faz cada ponto. Ah, isso é positivo? É positivo, porque o dia que o gestor responsável por uma atividade, por algum motivo foi promovido, saiu da área, entrou de férias, quem estiver no lugar dele vai ter essa planilha para poder se orientar em relação aos monitoramentos que devem ser feitos e as análises críticas que devem ser feitas. Então, é uma evidência positiva, inclusive para as auditorias internas, para as auditorias externas e tudo mais. Agora, você não precisa ter aquilo se você já tem um mapeamento de processo, né? Então, com o mapeamento de processo, você esclarece as suas atividades e, a partir do momento que você esclarece as suas atividades, você vai ter evidências de realização dessas atividades, onde você não precisa estar com isso tudo planejado de outra maneira que não seja o planejamento que você fez no seu mapeamento de processo. E nesse caso, eu estou até mostrando aqui o BISAGE, né? Deixa eu frisar aqui para vocês o BISAGE, né? O BISAGE é um modelador de processo, né? Bastante poderoso, é free, ou seja, é grátis, você baixa ele na internet, né? E você pode utilizá-lo porque ele tem dentro do seu processo, e nós vamos ver isso no item 4.4, quando a gente estiver vendo abordagem por processo, né? Ele tem todas as etapas de detalhamento, de introdução de arquivos, de estabelecimento de planilhas. Então, ele, como um dos bons modeladores, ele vai ajudar muito nesse processo. E é uma metodologia que deve ser consagrada para a norma, para esse sistema de gestão, e que nós podemos aproveitar para evidenciar a execução de monitoramento de questão e de análise crítica. Aqui está, então, essa foi o trabalho para nós concluirmos o item 4.1, né, de entender a organização e seu contexto. Nós esperamos que tenha sido satisfatório essa primeira pequena parte do nosso projeto.
Esperamos que vocês façam comentários, que vocês entrem em contato conosco, participem do nosso site, para que vocês possam tirar dúvidas, colocar opiniões. Fiquem à vontade para fazer esse tipo de comentário. O nosso site é o www.liquesustentável.com.br, e se vocês gostaram dessa parte do nosso projeto, por favor, cliquem naquela mãozinha positiva aí no YouTube. Muito obrigado e até a volta.